E aí, pessoal? Hoje a gente vai reescrever os prequels, a trilogia mais merda do cinema. O Star Wars Prequels foi feito pelo George Lucas, né? Em 1999. E praticamente o George Lucas errou em tudo nesses filmes. Ele colocou muito efeito especial, a história não era boa. E hoje eu vou reescrever o primeiro filme. Na minha versão, a gente vai trocar o título. Vai se chamar Guerras Clônicas. E o que acontece? Pra gente escrever essa trilogia, eu vou me basear num escritor chamado Joseph Campbell. É o cara que basicamente criou a jornada do herói. Então vamos estruturar essa história seguindo esses preceitos. E fora seguir a lógica do monomito, da jornada do herói, nós vamos ter também a influência dos filmes da década de 80. Se você parar para perceber, na década de 80, os filmes já começavam com plena ação, seja com Terminator ou com o próprio Star Wars, Uma Nova Esperança. Eles já começam na guerra, e é assim que eu vou estruturar os prequels. Vamos começar pelo mundo comum. A galáxia está em ruínas com as guerras clônicas. Os clones eram escravos da República, que se rebelaram. Muitas pessoas estão morrendo. Da fraqueza dos exércitos da República, está surgindo oficiais que estão reformulando o exército. Antes, um misto de soldados de várias raças está dando espaço a um contingente humano que segue a visão do novo senador Palpatine. Eu criei o primeiro esboço da história dessa forma pelo fato do Império Galáctico ser um império racista. Isso a gente percebe na trilogia clássica. E os clones são o verdadeiro inimigo dessa trilogia. E eu baseei os clones praticamente nos orcs do Senhor dos Anéis. Eu acho que os clones deveriam ser mais ou menos aquilo. Mas voltando para a história, em Tatooine há uma invasão dos clones e muitos fazendeiros são atacados. Famílias são mortas e 2 jovens conseguem escapar da matança. É Anakin e Owen Lars. A família dos irmãos foram mortas na invasão, com Anakin jurando vingança contra os clones. Agora a gente já vai para a segunda parte da estrutura da jornada do herói, que se chama O Chamado da Aventura. Anakin e Owen sobrevivem diante da crise que as guerras clônicas colocaram na vida de ambos, mas nesse momento ele é apenas um sobrevivente. Anakin e Owen conseguem um emprego numa nave cargueira, com Anakin se tornando piloto oficial, após o mesmo demonstrar ter talento para a pilotagem. Eles estão encarregados de levar suprimentos para os oficiais que estão em guerra contra os clones em Alderaan. É uma missão arriscada que Anakin aceita fazer com a desaprovação do seu irmão, que apenas quer ser fazendeiro e largar a vida de viajante das estrelas. Para você que está achando estranho essa história, é dito no episódio 4, quando Luke encontra o velho Obi-Wan, que o Anakin ele era um piloto cargueiro. Então eu estou seguindo justamente toda a ideia da trilogia clássica. E é por isso que eu fiz ele se tornar um piloto cargueiro nessa versão dos prequels. Aí agora nós vamos para Recusa ao Chamado, a terceira parte da jornada do herói. Antes de embarcarem na nave com os recursos para serem levados até Alderaan, Anakin teme um pouco essa missão e fica tentado em desistir da mesma, e assim apenas se tornar um fazendeiro, como Owen sugeriu. Mas a morte dos seus pais, quando eles foram atacados pelos clones, atormentam Anakin, e assim ele segue em frente com as armas e os suprimentos da resistência que estão em Alderaan. Owen acaba topando ir junto do mesmo como copiloto, após insistir muito em desistir dessa missão suicida. Antes de partirem, a Associação de Navios Cargueiros afirma que uma outra pessoa iria com eles na nave, os guiando até a base da resistência. Seu nome era General Obi-Wan. Aí agora nós vamos para o encontro com o mentor. Na parte do encontro com o mentor, é aqui que o Obi-Wan ele vai começar a perceber que o Anakin ele é um escolhido da força. Então vamos lá. Durante a viagem, Obi-Wan se impressiona muito com as habilidades de pilotagem de Anakin, o reconhecendo como o melhor piloto da galáxia. Anakin consegue ultrapassar todas as barreiras das naves clônicas, consegue desviar dos mísseis e abate muitas naves. Obi-Wan percebe que algumas dessas habilidades de pilotagem que Anakin tem se deve à força. O rapaz claramente tinha um dom a tal poder. Anakin, Owen e Obi-Wan entram em Alderaan e se dirigem
a base da resistência, e já no planeta se percebe toda a destruição que os clones fizeram. O trio chega à base e é recepcionado por Bail Organa, o rei do planeta. Lá os recursos são dados às tropas e Obi-Wan se reúne com o rei, dizendo que a República está em crise e que não enviará as tropas para ajudarem Alderaan. O novo senador da República, chamado Palpatine, não tem Alderaan como prioridade. Em Alderaan, Obi-Wan vai até Anakin e pergunta se o mesmo não decide ficar ao invés de retornar para Tatooine. Obi-Wan o chama para uma cruzada idealista contra os clones e afirma que se Anakin ficar, ele poderá aprender sobre a força. Owen, o irmão de Anakin, odeia essa ideia e afirma que a recompensa dada por essa missão dá para os dois irmãos voltarem para Tatooine e comprarem uma fazenda e viverem longe da guerra. O objetivo deles para Owen já foi finalizado. Anakin acaba aceitando a oferta de Obi-Wan, com Owen partindo da nave, o deixando para trás. Agora nós vamos para o cruzamento do limiar. No cruzamento do limiar, o Joseph Campbell fala que é aqui que o herói, de certa forma, começa a tentar aceitar a aventura, e vai ficar dessa forma. Em Alderaan, Obi-Wan dá um pequeno treinamento Jedi para Anakin liberar a força que há dentro de si. Ele fala mais da força, e fala também sobre o lado sombrio. Obi-Wan afirma que Anakin precisa soltar suas emoções durante a luta e precisa ser agressivo. Nessa época, Obi-Wan ainda não era um mestre, e ele acreditava que somente através da raiva um Jedi poderia se tornar poderoso e defender assim as pessoas que ele ama. Obi-Wan não tinha muito conhecimento sobre como isso levaria Anakin para o lado sombrio no futuro. Anakin ganha um sabre de luz de Obi-Wan, e o mesmo afirma que tal sabre pertenceu a um antigo amigo Jedi, chamado Maul. Obi-Wan afirma que Maul foi preso pelos clones e que nunca mais foi visto, e que agora o sabre era de Anakin. O alarme da base soa, e é afirmado que os clones descobriram o paradeiro da Resistência, numa pequena nave cargueira que foi interceptada. Owen Lars foi feito de refém. Começa assim uma guerra do lado de fora da base, com os clones atacando pelo solo e pelo céu. As naves da base saem para dar um contra-ataque, com Anakin liderando os mesmos. Anakin demonstra ser um grande piloto, ganhando o nickname de Skywalker pelos membros que estão no solo. Anakin e o esquadrão Rogue conseguem afugentar os clones, porém não conseguem resgatar Owen Lars. Owen é levado para uma nave que se encontra no espaço pelos clones. Lá ele conhece o General Clone e um Sith chamado Darth Maul. Darth afirma que os clones estão certos em se rebelarem contra os humanos. Foi Darth que invadiu a mente de Owen Lars sabendo o paradeiro da base. Agora nós vamos para a parte de testes, aliados e inimigos, que é quando o Joseph Campbell afirma que aqui o herói entrará num conflito contra o vilão. O General Clone entra em transmissão com a base da Resistência e diz para os mesmos se renderem. Logo o planeta será tomado por completo pelas forças clones, pois mais soldados estão vindo de outras partes da galáxia para Alderaan. Obi-Wan decide fugir junto da Resistência e um plano de sair do planeta se inicia. Algumas naves conseguem escapar da órbita e outras são destruídas. Anakin sente através da força que Owen está na nave principal e decide ir com Obi-Wan resgatá-lo. Obi-Wan acha imprudente, mas acaba aceitando. Os dois vão com mais alguns soldados e invadem a nave. Obi-Wan sente que Darth Maul, seu antigo amigo, está vivo. Depois de lutar contra muitos inimigos, encontram a cela de Owen e o resgatam. Antes de partirem, são encurralados pelos clones. Lá, Darth Maul fala de seus planos e que o lado sombrio está guiando o mesmo contra a República. Darth Maul desafia Obi-Wan para uma luta, e ambos duelam. De repente, o General Clone descobre que tropas da República se aproximam da base espacial, e começa, assim, uma grande guerra. As forças da República estão sendo guiadas por um general chamado Tarkin. A República consegue vencer e o General Clone morre em batalha. Porém, antes envia uma mensagem para outros clones, para os mesmos continuarem lutando pela liberdade dos clones. Darth Maul vence Obi-Wan, o rendendo. Quando finalmente ia matar o seu antigo amigo, Anakin puxa o sabre e luta com Darth Maul. Porém, Anakin perde uma mão na luta.
Darth Maul vai embora e Obi-Wan e Anakin junto de Owen fogem numa nave. Darth Maul sai dessa luta porque ele percebe que a República já começou a atacar a grande nave dele e ele decide fugir numa pequena TIE Fighter. A estação espacial, nesse momento, está em alerta e próxima a se explodir. Os três fogem com a estação espacial explodindo logo atrás. Anakin e Owen vão a uma cerimônia em Alderaan que foi livre agora dos clones, pelas mãos do General Tarkin. Lá, Anakin conhece a princesa Padmé e o senador da República chamado Palpatine. Obi-Wan ganha uma medalha de bravura, mas ele decide dar a mesma para Anakin, o chamando de grande amigo, junto de Bail Organa, e assim o filme se encerra.